Então, meu nome é Priscila Lopes, eu sou bióloga de formação, com mestrado e doutorado em ecologia, e desde o meu mestrado, eu me especializei numa área que se chama ecologia humana. Especificamente, eu trabalho com a questão pesqueira, com foco na pesca artesanal, na pesca de pequena escala. A ecologia humana é uma área que ela é um pouco difícil de categorizar. Muita gente diz que ela pertence ao domínio da antropologia, outros à geografia. Aqui no Brasil, ela é feita em grande parte por biólogos e ecólogos que se preocupam com questões tanto relacionadas à conservação ou questões de uso de recursos por populações humanas, como é que a gente usa os nossos recursos naturais, como é que a gente explora, no meu caso, como é que a gente explora a pesca, os efeitos que a gente tem no ambiente, ou a agricultura, ou o extrativismo, ou a simples coleta de alimentos, né? Ou de madeira, ou seja o que for. E a gente reconhece que os humanos têm um impacto no ambiente. E esse impacto ele tanto pode ser positivo, há inúmeros exemplos de humano como gerador de biodiversidade, e também impactos negativos. Então, a gente tenta, dentro da ecologia humana, a gente tenta pesar aspectos biológicos, ecológicos, como aspectos também sociais, culturais, econômicos. Aqui no meu laboratório a gente tem uma série de projetos desenvolvidos por alunos de graduação, de mestrado e doutorado, que estão tanto afiliados à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas a outras instituições também, a Federal Rural de Pernambuco, por exemplo, além de orientações de alunos de outras instituições. A grande maioria desses projetos diz respeito à pesca, mas nós já tivemos projetos relacionados à agricultura, relacionados à influência de unidades de conservação, né, de áreas protegidas na vida das pessoas, como elas poderiam reagir a essas unidades de conservação. Porque algumas das perguntas que nós fazemos, elas podem ser exploradas num contexto de diferentes usos por humanos. Então, uma das questões que é bastante comum de ser abordada aqui pelos alunos do laboratório e por mim é resiliência socioecológica, que é a forma como as pessoas reagem às mudanças e como é que elas interagem com essas mudanças. Elas se adaptam, por exemplo, a mudanças, sejam elas mudanças políticas, sejam mudanças trazidas por mudanças climáticas, sejam mudanças de criação de unidades protegidas, marinhas ou não, marinhas ou terrestres. Então, a gente tenta prever, por exemplo, a gente tenta modelar o comportamento das pessoas e o comportamento também dos recursos naturais. Isso pode ser feito tanto numa paisagem terrestre quanto numa paisagem marinha. A importância da ecologia humana e, mais especificamente, dos trabalhos que a gente desenvolve aqui no nosso grupo diz respeito às possibilidades de manejo desses recursos. Por exemplo, a gente tem aqui estudos que conseguem modelar as principais áreas mais adequadas para manejo da pesca, em função tanto das características biológicas das espécies, mas também em função do uso que as pessoas fazem dessas espécies. Então, a gente entende que é muito difícil você colocar uma área protegida extremamente restritiva se você tem ali um uso muito intenso pelas pessoas e uma dependência econômica muito grande, especialmente por populações muito carentes, como muitas vezes são as populações de pescadores artesanais. E isso a gente faz não só para a costa do Rio Grande do Norte, a gente tem feito trabalhos para a costa do país todo e também alguns estudos na Amazônia, especialmente tivemos pelo menos um trabalho de uma das alunas com o manejo do pirarucu e a importância desse manejo não só como fonte de geração de renda, mas também como uma alternativa para gerar, para valorizar a questão do gênero, né? Isso é um assunto que a gente nunca abordou de uma forma aprofundada, mas que vem surgindo nos últimos trabalhos aqui do grupo, que é a importância também da gente considerar a mulher pescadora, que tende a ser uma figura mais invisível e muitas vezes até muito mais vulnerável dentro das comunidades. Então, os estudos de ecologia humana desse laboratório, pelo menos, eles tentam balancear muito a questão da conservação ou de peixes ou a conservação de ambientes terrestres, mas com foco muito mais forte na questão da pesca, com essa questão humana mesmo, dos usos, das dependências, dos direitos dos povos, especialmente dos povos tradicionais, e mais recentemente com essa questão de gênero.